a sua voz com intrepidez. Assim declaramos. Essa é a voz dos arautos do Senhor, dos atalaias de avivamento. Mais alto ainda. Dê o seu grito de vitória. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, Oh, yeah. fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor. Eu quero ouvir a voz da igreja. Orgulho cairá, Fortaleza desabarão. e a vitória. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Outra vez, igreja. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, és vencedor, és vencedor. Todo orgulho cairá, fortalezas desabarão. A vitória está em ti, És o vencedor. És o vencedor. Onde está a nação dos vencedores? Escute algo. Vocês estão aqui, presta atenção. A reverência da igreja celular. Na hora de gritar é gritar. Na hora do silêncio é silêncio. Você sabe o que é isso? É disciplina. Nós estamos educados. É esse
adestramento que me faz crer que em breve, num tempo muito curto, vai acontecer algo nesta nação que vai virar referência para o mundo todo. Não existe como mexer na nossa cidadania e não ficarmos agitados. Nós estamos sendo abusados. O Brasil é uma criança e tem pedófilos do poder mexendo, bulinando da nossa criança chamada Brasil. Precisamos nos posicionar como os mais maduros, os mais adestrados, os mais informados, os menos ignorantes. Nós vamos tomar esta nação por assalto. Quando essa nação acordar, ela será nação ovelha. Só quem crê, se expresse no nível que crê. Duas coisas têm que se casar aí muito bem: governo do justo e sacerdócio. Quantos sacerdotes e sacerdotisas nós temos aqui? Levante as duas mãos, sacerdotes e sacerdotisas. Mova os dois braços, e, devagar, e dê uma volta de 360 graus. Vá em qualquer congresso e desafie perguntar quem é sacerdote aqui. Não tem essa informação. Essa informação ainda não chegou, que todo sacerdote é um apóstolo. Aqui está uma geração apostólica. Só quem não é geração apostólica aqui, fique calado por 30 segundos. Diga, eu sei que vai valer a pena muito mais do que já valeu ser brasileiro. Me desculpe, eu recebi uma profecia e ela dizia o seguinte: terás um pé aqui na América do Norte e outro no Brasil. O Senhor te fará cidadão americano, porque tu ganharás a nação americana junto com os americanos, como tu tens influenciado a nação brasileira. Quem falou isso não sabia e não conhece a minha influência no Brasil. Só depois que vem nos congressos que veio a minha influência. Então, era uma profecia. Mas na hora que a profecia veio no meu coração, eu disse: eu não tive nem tempo de ser ainda brasileiro. Eu não conhecia ainda sobre a minha cidadania. Eu não conhecia ainda sobre educação de verdade, saúde de verdade, segurança de verdade. Então, como é que eu posso absorver uma outra cidadania se eu não tenho a minha? Se Deus primeiro me dê a minha cidadania de brasileiro, dê um país justo, me entrega um país justo, me entrega um país curado, sarado, liberto, abençoado, um país da educação, o país da saúde e o país da segurança. Quem aqui quer um país desses? Dê um grito de libertação.
É isso que a gente faz aqui no útero da nação brasileira. Hoje, mexeram na sua cidadania. Só que o Brasil é uma das nações caçulas do mundo. É uma criança. E os poderosos estão bulinando da gente. São pedófilos nacionais. Abusam da nossa criança. Amanhã o senador Magno Malta vai falar aqui. E ele vai falar como vencer pedofilia, como vencer narcotráfico e como vencer todo esse nível de guerra debaixo de uma consciência, para que a gente tenha segurança nesta nação. Deus está trazendo status para esse congresso, para nos ensinar, e sem nenhum orgulho nós vamos nos submeter a quem sabe e quem vive brigando com tubarões ali o dia todo. Vamos ter a inteligência e a dignidade de entender o que é que está acontecendo no cenário político. Hoje à noite vai ter uma fala aqui de decreto na nossa direção. Marcos Feliciano. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz nessa noite? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Se não tiver ninguém bonito aí, é só procurar o nosso apóstolo e você vai encontrar alguém muito bonito aqui, né? É uma alegria estar de volta nesse congresso. Congresso que mudou a minha vida e mudou a minha história. Existia um Marco Feliciano antes de abril do ano passado e depois de abril do ano passado. Glória a Deus. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo no segundo livro das Crônicas. O capítulo é o de número 7. A segunda Crônicas, capítulo 7. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez agradecer ao nosso apóstolo, o apóstolo René Terranova, pela intercessão, pelo pai que é, pelo amigo, por ser esse líder. Deus abençoe a ele e a vida de toda a família. Muito feliz em encontrar aqui o senador Magno Malta, meu irmão, meu mestre. Logo que eu entrei em Brasília, eu fui procurar um gabinete dele e pedi para ele me ensinar um pouquinho da arte da legislatura. E eu tenho muito orgulho de servir nesse mandato ao lado do senador. Deus abençoe o senhor. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, quem encontrou, diga amém. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua benignidade dura para sempre. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira e fique de pé mais uma vez. Pegue na mão da pessoa mais perfumada que estiver do seu lado. Ainda dá tempo.
Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos. Nós entendemos que dentro de alguns minutos este espaço ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando voltarão voando para suas casas hoje. Antes que eu comece a revelar os seus oráculos, cerque este lugar com a sua presença. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de porto seguro. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre o estado da Bahia nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus. Mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. E a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus porque Ele é bom. Eu ministro o Evangelho de Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando agarrei um microfone como esse para pregar. Não tenho na minha memória lembranças de outra coisa que eu tenha feito na minha pré-adolescência. Todos os dias que eu me recordo falando do amor dele, falando da vida dele e dando sentido às demais vidas. Hoje eu tenho 41 anos. Sei que estou com cara de 50. O tempo passa e a gente vai junto com ele. Mas eu não tenho na minha memória nenhuma lembrança desde criança de um culto onde Jesus tenha faltado da reunião. Meia dúzia entendeu? Eu vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança eu não me lembro de nenhum culto onde Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes, por força do momento, pregador ou pastor às vezes chega depois que o culto começa. Às vezes é obrigado a sair antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. Ele só vai embora quando o último crente vai embora. Ele deixou uma promessa, ele disse: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem pertence a esta igreja dá um grito daquele tamanho que só vocês sabem. Glória a Deus. Eu vou pedir a bondade do sonoplasta para me dar só um pouquinho de agudo aqui no som do palco. Um pouquinho só de agudo. E eu não sei onde você está, mas eu vou te dar um beijo depois, onde você estiver. Tá bom? Muito obrigado. Vou pedir ao pastor Roberto que mude a música. Eu pensei e orei a Deus no que falar nessa noite. E o Senhor me trouxe à memória o texto que eu li. O texto que eu li é lindo, é magnífico, é cheio de revelação. É um texto da inauguração do primeiro santuário fixo de alvenaria aqui neste nosso mundo. O homem que teve a oportunidade de dar a Deus este santuário foi Salomão. Na verdade, nasceu no coração do pai dele, o grande Davi. Mas Deus impediu Davi por causa de uns feitos na sua vida, e coube a Salomão a construção e a inauguração daquele poderoso santuário. Se só a história em si já nos enche de alegria, imagine a alegria que vai ficar no seu coração quando eu trazer aqui para você algumas revelações de como foi que essa história começou. É claro que quando olhamos de soslaio para Salomão e vemos ele aqui nesse capítulo falando, orando, dando a Deus sacrifício, a primeira coisa que vem à mente do bom crente é que Salomão era um homem extremamente piedoso, fiel e justo. Mas quem conhece o coração do velho rei sabe que Salomão passou de longe da pureza e da santidade. Na verdade, tudo que envolveu de glória e espiritualidade a inauguração daquele templo não tinha nada a ver com Salomão, mas com uma figura que mal aparece no capítulo, com um herói anônimo, com um elemento surpresa de Deus para aquele tempo.
E oxalá que a mesma unção que veio sobre aquele homem venha sobre todos os que vieram para esta festa aqui nesse dia. Quando Salomão recebeu das mãos do seu pai a ordem, quando ele recebeu a planta do santuário, quando ele envolveu os homens na construção, quando ele chamou os seus conselheiros, os seus sábios, e cada um deles recebeu uma ordem, uns para trabalhar com ouro, buscar prata, madeira e tantas coisas mais, houve alguém que aconselhou ao rei dizendo: já que vai construir um santuário tão belo para o Deus de Israel, é necessário que no dia da inauguração tenha dentro do santuário a mais bela e pura adoração. A tradição diz que Salomão dá ordem para que então preparem os melhores levitas, que busquem um sacerdote de renome da época e que preparem o maior mestre de música, que preparem para eles naquele tempo um louvor que seja à altura da inauguração do tamanho daquele santuário. A tradição diz que um dos conselheiros se aproxima de Salomão e diz para ele: infelizmente, o maior de todos os compositores de nossa época não pode mais compor, e não é porque ele não tenha capacidade, é porque ele foi jubilado. Cabia aos sacerdotes daquela época uma jubilação aos 50 anos de idade. E esse homem, que agora tinha pouco mais de 50 anos, havia sido jubilado. E Salomão, muito prático, como é prático todo homem sábio, diz então que venha alguém que fique no lugar dele. Diz a história que alguém insiste com ele dizendo: mas para a altura desta construção não podia ser outro, tinha que ser aquele que foi jubilado. Então Salomão diz: mas se a lei diz que ele foi jubilado, tem que haver outro para estar no lugar dele. Todavia alguém lembra ao rei que ele não é um homem normal, ele é o rei. E o rei pode revogar em tempos de crise algumas leis que não ferem a santidade. Salomão ouve o conselho e diz: você quer então que eu revogue a lei e reintegre esse levita? Quer que eu traga ele de volta para que ele venha construir um hino? Tudo bem, farei isso. Trago uma carta, assino, coloco meu anel nele. Só que eu quero saber por que vocês querem esse homem. O que é que ele tem de tão gracioso? E as pessoas dizem: é melhor você ouvir da boca dele. Um belo dia o rei está dentro do seu palácio e alguém anuncia: está aí o cantor, está aí aquele que vai construir a música que o senhor precisa e vai ouvir. Chega na presença do rei um homem que nesta época tem 55 anos. Já está afastado, aposentado há 5 anos, mas o coração dele nunca se aposentou. Ao se aproximar de Salomão, Salomão olha de cima para baixo, de baixo para cima, e pergunta: qual é o seu nome, cidadão? E o cidadão diz: o meu nome é aquele de quem Deus se apoderou. O meu nome é Asaf. E é esse Asaf que vai agora dar uma guinada na vida espiritual deste tempo da construção do santuário. Salomão, muito curioso, diz: falaram tanto de você, eu quero ouvir da sua boca. O que é que você tem de tão especial para lutarem para que eu revogue até a lei e te reintegre aqui? E ele diz: o senhor tem paciência? Claro que tenho. Então o que eu vou lhe contar é uma grande história. Ela começa 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, o reino de Israel passou para a mão de um jovem rei. E esse jovem rei não era normal, porque qualquer rei normal se assentaria no trono e se deliciaria com tudo aquilo que o reino deu a ele. Afinal de contas, o reino que ele vai governar é o reino de Israel. E o reino de Israel tem palácio, tem riqueza, tem súditos, tem aí um armamento bélico. O reino de Israel tem moral diante das outras nações. E esse jovem rei vai se assentar no trono. Mas esse jovem rei não era normal, como eu disse ao senhor. Antes de se assentar no trono, ele observa que Israel, embora seja uma nação perfeita, é uma nação incompleta. Isso soa como um paradoxo, e de fato é paradoxal. Como é que uma coisa perfeita pode ser incompleta? O exemplo disso é um oleiro que está lá na sua olaria fazendo um vaso. O vaso só sai da olaria para uma loja quando o vaso está perfeito. Mas o vaso que sai da olaria perfeito ainda está incompleto. Uma vez indo a uma loja, uma senhora vai e compra o vaso perfeito. Ninguém compra vaso trincado, rachado ou quebrado. O vaso comprado perfeito ainda está incompleto. O vaso comprado perfeito vai à casa da senhora, e a senhora então desembrulha, lava e coloca dentro dele flores e sabe mais o que. E aí o vaso que é perfeito ficou completo. Muito parecido com o reino que aquele moço vai administrar naquele tempo. É o tempo em que nós vivemos agora, e já já eu volto a esse assunto. Esse homem que vai assumir o trono, ele percebe que o reino que ele assume é um reino perfeito do ponto de vista dos homens normais, mas ele nunca foi normal.
Ele era um homem que, ao mesmo tempo que tinha habilidade para pegar uma espada e arrancar a cabeça de um gigante, minutos depois tinha também a tranquilidade de lavar a mão, pegar uma harpa, tocar esta harpa e com lágrimas nos olhos olhar ao céu e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse homem é um homem tão anormal que ele vê o que ninguém vê, ele acaba sentindo o que ninguém sente. E quando ele assume o trono de Israel, ao invés de desfrutar das benesses do reino, ele passa um pregão por todo o reino. E ele percebe que o reino que ele recebe é um reino perfeito, politicamente falando, é um reino perfeito, belicamente falando, é um reino perfeito da parte dos latifundiários, humanamente falando. Mas ele tem um coração que não bate no ritmo da terra. O coração dele não é normal. Na verdade, ele é um homem segundo o coração de Deus. E quando ele percebe que o que falta em Israel é muito grave, antes de assumir de fato como grande líder político, ele se levanta como um líder espiritual, passa um pregão sobre o povo, convoca todos os soldados do seu tempo, herança do outro rei, e convoca os soldados para uma batalha. O susto é grande em Israel. Israel não está sendo atacado. Israel só deve revidar em uma guerra quando está sendo atacado. Mas ele prefere agora chamar os soldados e desafiá-los para uma batalha que até então ninguém jamais havia sonhado. Ele quer dizer a esse povo o seguinte: eu herdei um reino que aos olhos humanos é perfeito, mas um homem espiritual como eu sou percebe que a maior riqueza de Israel não está nos seus cofres, a maior riqueza de Israel não está na sua espada, a maior riqueza de Israel não está na sua terra que emana leite e mel. A maior riqueza de Israel nós perdemos alguns anos atrás, é a presença do Deus que o fez. E ele então começa a relembrar a história, dizendo: houve um tempo em que esta terra tinha um amuleto sagrado. Esta terra tinha uma caixa de madeira feita da madeira de acácia, pintada de ouro por dentro e por fora, uma tampa de ouro maciço por cima dela com 2 querubins sobrepostos. E este símbolo dava a nós a integridade, a segurança de sabermos que onde iríamos, Deus iria com a gente. Foi com esta arca que os nossos homens atravessaram o Jordão. Foi com o poder desta arca que nós vencemos exércitos. Mas houve um dia em que Israel trocou o reino teocrático pelo reino humano. E quando trocaram o reino de Deus pelo reino do homem, o Deus que nós servimos é tão carinhoso que chamou o profeta do seu tempo e disse: olha, já que eles não me querem como rei, eu não vou lutar com eles. Querem um rei homem? Darei a eles um rei homem. Mas 2 reis não podem governar esse mundo. Se o homem senta no trono, eu saio do trono. E Deus saiu de Israel. Quando a arca da aliança foi roubada naquela época da peleja, quando os filhos de Eli foram assassinados, num total de 30 mil homens que partiram para uma guerra com os filisteus, que tinham apenas 10 mil soldados, qualquer um diria: a batalha está ganha, temos 30 mil contra 10, é 3 por 1, nem precisaram orar, nem precisaram buscar e nem precisaram treinar. Mas quando foram para a guerra, morreram 1 a 1, e dos 30 mil homens de guerra que saíram a peleja, apenas um voltou cheio de cicatrizes, voltou se arrastando. E ao atravessar os portões de Jerusalém, enquanto toda a nação esperava um exército vitorioso, vem chegar apenas um moço da tribo de Benjamim, a menor tribo e a mais jovem tribo de Israel. E ele se aproxima, senta em uma pedra, os anciãos se reúnem ao redor dele, e ele começa a dizer o que aconteceu na batalha. Mataram os nossos homens, Ofni e Finéias, os sacerdotes de Israel, morreu também. Queimaram os nossos campos, levaram o nosso gado, e a arca de Deus foi roubada. Quando ouviram falar que a arca de Deus foi roubada, houve uma comoção em Israel. A mulher de um dos sacerdotes que estava grávida entrou em trabalho de parto. Ao nascer a criança,